Vai começar o Indo Talk, o podcast. E fala, galera das Interwebs, @Valdirzeira aqui novamente. É isso aí, mais um Indo Talk começando, mais um Indo Talk na área, né? E dessa vez, cara, aqui, esse episódio é massa, mas é complicado, né? É um tema divisivo, assim, tem quem goste, tem quem odeie esse tema, tem quem durma nessas aulas e tem quem não perca uma aula dessas, né? A gente vai falar sobre ciências humanas, sim, filosofia, sociologia, história, tudo isso que você curte pra caramba, né? E a gente vai tentar puxar um pouco para a cultura pop também, né? Porque todo mundo gosta de ciências humanas, só não sabe, talvez. Então é isso que a gente vai tentar aqui levar esse debate aqui para você, né? E por que as ciências humanas são tão menosprezadas no nosso país? Assim, seria um projeto político para menosprezar elas, a importância delas? É sobre isso que eu vou conversar, né? Com a galera aqui. Mas você sabe, né? Você já deve estar falando, você vai falar sobre isso? Você, qual é o seu conhecimento? Exatamente, nenhum! E é por isso que, como o meu diploma não existe, o meu diploma, o MEC não validou ele, eu trouxe aqui reforços, convidados, porque o meu Lattes é muito pobre, né? Então eu trouxe convidados de honra. Eu trouxe a professora Jennifer e a professora Adriane. Bem-vindas! Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Ah, imagina. E trouxe também o professor Daniel. Fala, professor. Muito bem, beleza. Valeu pelo convite aí, Valdir. Olá, Jennifer, Adriane. E é isso aí, vamos tentar trazer esse debate aqui. Para você que não conhece, eu vou apresentar, né, os meus convidados aqui, porque, cara, é só gente de peso mesmo, só Lattes pesadão aqui mesmo, é só currículo Lattes massa. Vamos começar aí com o meu amigo, né, o professor Daniel, o professor que é o meu professor, inclusive, me dá aula, infelizmente para ele, né? Mas fazer o quê, né? A vida não pode ser perfeita, né? Nem tudo são flores, né? Bem, tudo são flores, cara. É. Mas professor é professor universitário, mestre em comunicação e semiótica pela PUC-SP e doutor em filosofia pela PUC Paraná, além de ser escritor, poeta e músico, né? Ele toca baixo acústico, é isso aí, né, professor? Falei certo o nome do instrumento? É o rabecão, aquele que é 2 metros, assim, sabe? Deixa eu aparecer aqui, sabe? É isso aí mesmo. Aquele que é brabo, aquele que é o brabo, é. Aquele que, cara, você tem que comprar um carro funerário para levar ele, sabe? Para carregar. Né? Aquele lá, meu. Massa. Tô aqui também com a professora Adriane, a professora que é mestre em comunicação e linguagens, com foco na estética dark no cinema, e doutorando em design e estética pela Universidade de Lisboa, além de ser professora nas áreas de design e comunicação. Tá tudo certo? O currículo passei certo? Não falei nenhuma besteira, né? Não, falando em besteira, eu também formada em artes visuais, né? Falando um pouquinho da graduação. E eu também tenho uma banda, também toco. Olha, e essa informação não me passaram, a produção não me passou, hein? Temos aqui. Também. A gente é de humanas mesmo. Tá certo, a carteirinha tá validada, né? Tem que ter a banda para ser de humanas mesmo. Além de humanas artistas, né? Ou ir ao show. Isso mesmo. Tô aqui também com a professora Jennifer, que faz pós-doc no programa de pós-graduação em Sociologia da UFPR, doutora e mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, além de ser bacharel em Relações Internacionais. Isso mesmo? Também acertei aí, não falei nenhuma besteira, né? Não. Eu gostaria de falar também que as minhas áreas de pesquisa, né, são na área de estudos de gênero, feminismo, política externa brasileira. É que, na verdade, assim, como eu estou dentro de duas áreas, né, sociologia e relações internacionais, acabo intercalando nessas áreas aí. E já fazendo aí, né, meu sabá, eu tenho também um canal no YouTube, ele se chama Em Debate, Gênero e Relações Internacionais, então também se inscrevam lá e assistam os vídeos, e tem uns debates bem interessantes aí. Vamos aí que vai ser massa esse debate. E aproveitando o jabazinho da professora, né, eu vou fazer o meu também, né, cara? Eu vou fazer o meu, porque afinal também estamos aqui para isso, né?
Você que nos ouve, nos assiste, nos escuta, já sabe que pode entrar lá no nosso site, né? www.indutalks.com.br. Lá tem artigos de opinião, resenhas, críticas, a gente tem coisa arada lá. Texto que fala muito de filosofia, de história, de política também, porque tudo é político, né, cara? Tudo é político e a cultura pop não deixaria de ser também, né? Estamos no Instagram também, @Indutalks, e esse conteúdo e tantos outros estão disponíveis lá no Spotify, né? E o que eu queria fazer aqui agora é diferente, tá? Eu não fiz isso nos outros, mas gostaria de fazer aqui, se os convidados me permitem, né, me derem a licença, que é divulgar livros, tá? Divulgar livros. Eu tenho, Mouse, sensacional, cara. Sensacional. Esse quadrinho é pedreira. Primeiro quadrinho, se eu não me engano, a ganhar o prêmio Pulitzer. Cara, pedreira, né? Sensacional. E é bonita, as metáforas visuais são lindas, cara. E são muito inteligentes também, né? Vou divulgar outro aqui também, da Margaret Atwood, O Conto da Aia. Sensacional também. Esse aqui é a professora que estuda feminismo. A gente tem um podcast sobre feminismo, né? Que a gente fez com a Gabi Laroca, lá do podcast República do Medo. A gente traça um paralelo aí entre O Conto da Aia e O Martelo das Feiticeiras. É uma viagem. Eu fiz já vídeo sobre a série. É muito boa, né? Infelizmente está assustadoramente atual, né? Esse livro aqui. Dolorosamente atual. Dolorosamente atual, mas é uma leitura muito massa, indispensável para quem quer entender aí um pouco de senso crítico sobre papel de gênero. E o terceiro é esse aqui, ó, Sociedade do Cansaço. A gente vai lançar aí um conteúdo sobre isso em breve no Indutalk, então tá lá. Cara, todos esses livros aqui, esses três, vocês podem comprar pelo link que tá na descrição, tá? Que além de comprar, você vai estar ajudando o Indutalk aí, porque a gente vai ganhar uma comissãozinha aí, então você vai estar ajudando a gente a manter esse canal vivo, né? E por fim, um bagulho que não tá na Amazon, que a Amazon tá perdendo, é isso aqui, ó. Ímpetos e Alguns Lapsos, cara. Que, ó, o autor, assim, foda, livro de poesia sensacional, né? Inclusive, professor, se você quiser falar desse livro aqui, esse é o momento de brilhar. Valdir, você que está falando que é sensacional, né? Eu não sei se eu recomendo, mas já que o Valdir está recomendando, né? Um livro impetuoso, né? Como o nome diz, com alguns lapsos. É um livro escrito em 3 noites insones durante a pandemia, né? No mês de junho. Uma poesia bem impetuosa, uma coisa bem instintiva mesmo, né? Eu falo até no prefácio ali que eu considero como pré-poemas, como se fossem poemas punks de 3 acordes, assim, algo nessa linha, né? Mas é um livro que me orgulhou bastante e me abriu portas aí, né? Que agora está saindo meu segundo livro de poesia pela editora Patuá, que é uma editora muito legal, né? Uma editora que é referência em poesia no Brasil hoje. Então, me possibilitou algumas portas aí abertas, né? Então, quem tiver interesse, tem alguns lugares aí, né? Em alguns marketplaces, ou você pode me procurar, que aí vai autografado, com dedicatória, bonitinho. Né? Legal. Inclusive, o meu está autografado aqui, ó. Não sei se vai dar para ver, mas o meu está autografado. E você quer ganhar um livro desse aí, ó? Não é mesmo, professor? É isso aí. Vai estar rolando um sorteio lá no Indutalks, @Indutalks no Instagram. A arte, nesse momento que você está assistindo ou ouvindo, já está lá, tá? E a gente vai fazer uma live de sorteio desse livro aqui, muito massa, tá? Vejam as regras lá no post oficial, que vale a pena, hein, cara? Olha, são poucos... O que você achou do livro Ímpetos? O que você achou do livro Ímpetos e Alguns Lapsos, Valdir? Olha, invertendo a dinâmica aqui, né? Cara, eu achei muito bom, assim, tem uns poemas que te pega de surpresa, assim, tá ligado? Você não tá esperando e vem uma porrada na sua cara, assim. A ideia é ser meio soco no estômago, né? Não tem poemas de amor, eu falo isso, inclusive, né? Eu deixo para os românticos os poemas de amor. É meio pegar meio nas entranhas mesmo, né? Mas, enfim. E eu acho pertinente para o momento da pandemia também, assim, tem algumas reflexões que, com certeza, todos nós já pensamos umas paradas parecidas. O descontentamento com o veneno do vírus, né? Com o veneno do governo que aí está,
de tudo que está acontecendo, que me tirou algumas noites de sono, e eu transformei isso em arte, né? Isso aí. Quem dera, né? Todo mundo aí conseguisse transformar isso em arte, né? O mundo seria mais massa. A arte é um caminho, né? A arte é um caminho. É um caminho. Exatamente. Que a gente tá. O Daniel aí, que é músico, eu faço uma pesquisa no meu doutorado que tem a ver com o gótico e o dark, de uma maneira geral, no Brasil, né? E que legal. Uma parte da minha pesquisa envolve a cena psychobilly. E não sei se de repente você não é dessa cena aí que eu tô Totalmente. E já fui do gótico dark também, né? Porque morei muito tempo em São Paulo. E aí eu tinha um cover de Joy Division, uma banda chamada Bonjour Madame, e a gente tocava no Madame Satã e vivenciava bastante essa cultura. Que interessante, me senti representado aí nas suas pesquisas. Então, as pesquisas mostram, assim, muita gente com esse mesmo descontentamento e transformando em arte algo que corre nas veias, né? O sangue, como diz o Arnaldo Antunes, também um poeta, e mesmo assim ainda estamos pensando, né? A gente está vivo com tudo isso que está acontecendo. E, às vezes, aquilo que é produzido em termos de arte, de conteúdo, de literatura, vai ser uma maneira do leitor, o espectador, se encontrar também, né? Então, essa produção é muito importante. E eu pesquiso a partir da literatura também. Então, com certeza, vamos ler seu livro, Daniel. Certeza. Legal. A literatura acabou sendo o condutor. No meu caso, bastante as feministas ali, né? Mary Wollstonecraft, Mary Shelley, como, né, mães de todo esse processo aqui que a gente também está discutindo hoje. E dentro dessa cena alternativa, né, tem todas as derivações musicais ali, me interessa bastante essa produção, né, que também é a construção da nossa cultura, né. Então, muito legal, assim, que a gente se conhece, às vezes, numa live, e às vezes a gente está se esbarrando por aí. Ou estaria se esbarrando se não tivesse uma pandemia. Diversas afinidades, né? Bem interessante mesmo. Legal. Olha aí, o EduTalk, cara, ajudando a produção, né, cultural e ajudando a produção aí, científica do país, né? Eu fico feliz. Ah, cara, eu acho que isso aí que é massa. Então, hoje em dia, com os negacionistas, né, e os terraplanistas, até as ditas ciências duras, sofrem de uma coisa que as ciências humanas já estão ligadas, né, há mais time, assim, que é a galera desvalorizando, né, desmerecendo, tirando o mérito dessas ciências, né, e mesmo sofrendo ataques, né. Hoje a gente vê aí a galera antivax aí atacando medicina, atacando a biologia, né. Hoje em dia tem uma parada que, tipo, a gente não via há algum tempo, né? Parece que as coisas que estavam postas não estão mais postas, né? Parece que tudo tem que provar seu valor. Mas isso com filosofia, sociologia, história, sempre foi assim, né? Pelo menos na minha leitura de Brasil, assim, a gente sempre teve que provar a importância de estudar filosofia, estudar teoria crítica, né? Pra galera, assim, né? Mas eu queria entender, né? Olha a presunção, né? É impossível entender no espaço de tempo que a gente tem, mas vamos tentar destrinchar, pelo menos arranhar a superfície de por que esse problema acontece, né? Vocês, como pesquisadores, né, como teóricos, vocês têm alguma opinião sobre isso? Assim, por que no Brasil tem essa desvalorização toda, né? Bom, eu vou citar, inclusive, um seriado que eu acho muito divertido, que é o Big Bang Theory, né? E durante o seriado, que são 4 estudantes ali das ciências exatas, o tempo todo o Sheldon Cooper, ele rechaça as ciências humanas o tempo todo, né, como um subconhecimento, conhecimento marginalizado. Para que perder tempo com isso? Né? Na verdade, é uma caricatura de algo que evidentemente é presente, né? A gente vive um momento, há algum tempo já, né? Acho que é uma condição pós-moderna da tecnocracia. A gente está ficando bastante embrutecido pela técnica, né? Inclusive os currículos acadêmicos muito voltados especificamente para a técnica. A questão de se formar profissionais especificamente, extremamente técnicos, como se fossem robozinhos, assim, sem questionar o próprio mundo, sem questionar a própria profissão, viram advogados cegos da profissão, sem encontrar
sem trabalhar, né, o pensamento crítico, pensamento múltiplo, né, o que, por exemplo, Edgar Morin fala muito sobre isso, de tentar evitar a binaridade, aquele pensamento binário, que também é muito influenciado pela mídia, impactado pela mídia. Você é a favor ou contra? Isso é certo e errado. Os fenômenos têm diversas nuances, né? Os fenômenos têm diversos aspectos, né? Eles podem ter elementos que você concorda, que você discorda. E essa discussão, né? Então, tanto pelo aspecto midiático, eu acho que de uma ausência de profundidade nos temas, né? Então, existe uma superficialidade, parece que não tem mais mergulho. Então, as pessoas se informam. Quem se informa por WhatsApp, nem vou comentar, né? Mas quem busca o mínimo de informação com fundamento, né? Às vezes é aquela olhadinha na UOL de 3 minutos e acha que se informou, né? Que tá consciente dos problemas e das questões. E, obviamente, sem aprofundamento, você não trabalha o pensamento crítico, você não consegue dialogar, não consegue discutir, né? Fica naquele patamar raso, assim, né? Então, acredito que tanto tem a influência midiática, a influência do aspecto da própria formação, né? A gente começa a ver isso se tornando cada vez mais precoce, né? Até o ensino básico já começa a pensar no sentido de formar as pessoas para uma profissão, uma coisa extremamente tecnicista, que começa a eximir, né, erodir qualquer possibilidade de discussão, aprofundamento, que é riquíssimo, né, que obviamente advém das ciências humanas, da antropologia, da filosofia, da sociologia. Complementando aí um pouco também o que o professor Daniel está falando, né, na verdade esse é um fato que não é tão recente, de em alguns momentos históricos a gente perceber, né, essas nuances de horas existir realmente, né, essa supervalorização das ciências humanas, de forma geral, ou também conhecida como ciências sociais. E, de uma forma geral, a gente percebe que é esses momentos de fases, né, desse processo de industrialização. Eu acho que o que agravou muito é, óbvio, a Revolução Industrial. E você tem aí um processo de industrialização, essa tecnicidade, essa modernização, que leva, então, né, essas ciências, esse trabalho, né, fabril, ou ciências, digamos assim, exatas, terem aí, né, uma maior caracterização de que seria algo que realmente contribuiria para o desenvolvimento econômico dos países, e que as ciências sociais, as ciências humanas, elas não iriam contribuir. E eu acho que isso vai agravando gradativamente com o aprofundamento desse processo de modernização, de fase tecnológica que a gente vivencia, né? Como até o professor comentou ali, a série retrata realmente muito isso, mas a gente tem também a questão política, né? Esses altos e baixos da nossa economia, que contribuem ainda mais para dizer que o que mais importante é, digamos assim, a pessoa ser empreendedora, a pessoa ela estar, né, tipo, trabalhando com um caráter mais técnico, e que realmente isso iria contribuir para o crescimento econômico da sociedade. Como se a gente pensasse, né, que as leis, por exemplo, as próprias instituições democráticas vai ser exatamente apenas desenvolvidas e criadas a partir da engenharia, a partir da física, e a gente sabe que não, né? As ciências sociais, elas são importantes, as ciências humanas, de forma geral, elas são importantes porque ela faz um processo de reflexão, que é essa análise crítica, né? De como a gente analisar o comportamento da sociedade, como a gente analisar a nossa história, o que aconteceu no passado, o que acontece no presente, a questão da filosofia, a questão da ética, como um processo, né, de reflexão, de desconstrução também. Eu acho que isso é extremamente importante. E por isso, né, esses estereótipos que acabam sendo trazidos, que consolidam, né, essa ideia de que as ciências humanas ela não é importante, ela é extremamente importante para gerar esse processo de reflexão, até do que a gente está passando dentro dessa sociedade tecnológica, né, essa supermodernização que a gente está vivenciando. E fora que, se eu puder falar um pouquinho assim dentro do que a professora Jennifer e o professor Daniel falaram, eu concordo 1000%, e até foi interessante vocês mencionarem
essa questão que aconteceu na série Big Bang Theory, né, que também tem algumas questões machistas bem evidentes, e que essas séries, elas são também um panorama para que isso provoque o olhar do espectador, né, e tentar, assim, por meio dessa caricatura ali, promover esse pensamento crítico de quem está assistindo, e ter o pensamento crítico também vem da educação, vem da possibilidade de você ter uma capacidade do teu pensamento ter sido provocado durante a infância dentro dessas humanidades. E eu sempre penso bastante naquela questão que a Jennifer trouxe também, essa questão da educação tecnicista, né, que também preparar as pessoas para serem produtivas, entre aspas, aqui para o país. O trabalho, né? Um trabalho, assim, que eu consigo quantificar, ou que é tangível de alguma forma, né? Ou o famoso, mas o que você vai fazer com isso, né? Para que serve isso? Então, tem sempre uma questão assim que é trazida assim, né, pelas ciências sociais, humanidades, humanas, sobre se a arte é um acessório. E quando eu falo arte aqui, eu estou falando cultura de uma maneira geral. Ela é um acessório? De repente ela é menos importante. Então, vamos tirá-la dos conteúdos do ensino médio, do ensino fundamental, né? Vocês até sabem que a gente anda passando por isso por aqui. Mas, assim, ela faz parte da moda, então ela vai fazer parte dos processos textis, ela vai fazer parte de uma ciência que é considerada como uma ciência exata, tecnológica. Ela também faz parte, né, de uma composição que também é visual, e que vai acarretar no desenvolvimento de uma interface digital tangível, né, que é o computador com o qual a gente está interagindo aqui nesse momento, ou o celular que tanto queremos e que às vezes é super caro, e que tem uma interface de aplicativo com o ícone, que tem muito de semiótica ali dentro também, para que converse com aquele espectador ou com aquele usuário, né? E daí compõe livros, compõe ambientes hospitalares, e o próprio desenvolvimento daquele software Laura, né, que é usado pelo Escola Séria das Graças, como um software de diagnóstico de pacientes, que teve que ter essa parte da humanização e de contato, tanto com médicos quanto com os demais funcionários para a produção de um diagnóstico. Então, é uma junção de conhecimento. E eu acho que talvez essa reflexão seja muito necessária mesmo por parte dessas autoridades, né? Estou fazendo uma provocação aqui, não somente, né, nessas questões de entretenimento, que no meu ver, também são muito importantes, né? A gente pensa aqui, às vezes, até nessas questões que vocês trouxeram sobre as polaridades, como um exagero, realmente, do pensamento, que não considera nenhum cinza, né? O professor Daniel mencionou ali, tudo é um branco no preto, porque a gente não tem esse exercício de pensar como algo considerado essencial, né? E esse exercício do pensar é muito interessante, porque para a criança ele é natural, né? Tem até um pesquisador que se chama Lowenfeld, que fala sobre o pensamento figurativo, e é muito cedo todo esse processo de abstração e de capacidade realmente, assim, de ampliar mundo que a criança tem, ele não pode perder isso, né? Total. Até já aproveitando um gancho aí da professora falar de arte, né? A gente estava discutindo isso recentemente, assim, numa aula, falando que, tipo, cara, a pandemia só mostrou pra gente, entendeu? O quanto a arte tem essa questão essencial, né, cara? Pô, como a gente ia ficar maluco. Outro dia não, né, Valdir? Outro dia não, foi ontem à noite, né, Valdir, essa aula, inclusive. A pandemia zoou meu senso de noção de tempo, né, cara? Mas é verdade. Eu fiz meu doutorado estudando Wittgenstein, né, que é um filósofo da linguagem aí do início do século XX, que faz a virada linguística. E aí eu também fui buscar aspectos e elementos estéticos, né, na filosofia, que impacta a psicologia, a matemática, diversos. E ele era um cara que sentia de crença cega na ciência, né, no futuro da tecnologia. E olha o que desembocou isso, em duas grandes guerras, desembocou no nazismo, desembocou em atrocidades humanas, né, essa busca incessante aí
sem a reflexão crítica, né, basicamente. Aí ele fala que o mundo do feliz é diferente do mundo do infeliz, ele fala isso justamente porque o mundo do feliz é o mundo de quem consegue olhar o mundo sobre outra via, né, que ele chama de subespécie eterna, sobre a via do eterno, e aí ele fala como se o mundo fosse uma obra de arte de Deus. Eu acho isso muito bonito, independente de questão de Deus ou não, ele não quis dizer em relação à religião, mas porque quem tem a sensibilidade, né, de entender, de ler e sentir um poema, de conseguir contemplar uma obra musical, né, qualquer expressão artística, obviamente, começa a transformar a sua visão do mundo, da vida, da própria vida em si. Né? Eu acho que a vida começa a ganhar um outro sentido que tecnocratas, às vezes, não entendem. Então, muitas pessoas ficam abismadas quando a gente fala de qualquer sentido da vida que não seja necessariamente só trabalhar, né? Então, parece que o sentido da vida é trabalhar, o sentido da vida é produzir, né? Como a Jennifer, inclusive, contou muito bem aí. E tanto as ciências humanas, essa reflexão, né? A arte, a estética, enfim, as manifestações mais humanas, elas possibilitam até uma própria forma, uma outra lente, né? Uma outra possibilidade de se enxergar a existência. Então, a gente começa a perceber isso se manifestando, né, em diversos discursos extremamente limitados sobre a existência, como se viver fosse necessariamente só trabalhar, produzir, fazer ter investimento. Eu acho muito triste ver jovens de 15, 16 anos falando sobre investimento de ações. Né? Parece que, cara, o jovem não sonha mais, né? É triste isso. Isso é muito triste. Eu estou generalizando, claro, mas é um sintoma que eu ando vendo aqui, né? Pô, um cara de 14, 15 anos, reacionário, falando de ação, de investimento, que não questiona as coisas, o mundo, sabe? Eu acho muito triste. Uma coisa que não entra na minha cabeça é o adolescente reacionário, porque, bicho, adolescente é pra fazer merda, cara, tá ligado? Adolescente é pra, tipo, testar os limites da sociedade. Em relação a isso, eu não posso falar muito, eu dei um pouquinho de trabalho para os meus, não muito, mas... Não, mas o adolescente é isso. Mas eu queria voltar ali no tópico que a professora trouxe ali, que faz o paralelo até com as ciências humanas e a arte, né? Dessa desvalorização ser por parte em dois fatores que as professoras levantaram até também, que um lado é esse tecnicismo, né, que os 3 professores falaram, de tipo, cara, a vida tá ficando cada vez mais técnica, você tem que ser um robô, você tem que, né, fazer as coisas, trabalhar, e aí, tipo, parece que as coisas que não são palpáveis, assim, não, tipo, produzem um negócio útil, prático, né, de verdade, não tem valor daí, né, sendo que se você for ver... Né? Eu acho que o ponto que você está querendo dizer é essa questão do sistema capitalista, né? Sistema capitalista que traz essa ideia da questão do lucro, né? Da ideia de existir um valor, como você mesmo colocou, né? Isso, virar um produto que pode ser vendido, né? Uhum. E, assim, o que eu acho engraçado é esse descolamento também, né? De algumas ciências humanas, das ciências humanas, né? Eu estou aqui com uma xícara, eu vou mostrar a xícara, que realmente, assim, me foi ofertado aqui como né? Eu consegui ganhar um cafezinho aqui antes dessa live, só de vinho aqui. E essa xícara é um produto, eu consigo pegar nessa xícara. Mas ela tem uma logo da Mulher Maravilha, que todo mundo conhece como uma personagem muito, digamos assim, representativa do universo DC. Uma mulher com todas as questões, né, de heroína que ela carrega. Aqui tem uma logo. Essa logo foi desenhada, né, com base em alguns símbolos, uma simbologia, daí ela foi composta com base em muito estudo. E que alguns estudos são relativos, né, a nações muito diferentes, né, da que a gente imagina que a Mulher Maravilha representa, que seria a nação americana, e que faz parte, né, esse estudo faz parte das ciências humanas. Então, eu acho, assim, até uma certa ingenuidade, né, aqui também uma provocação minha, da ciência se descolarem, que tem um estudo de cor, né, que tem um estudo de posicionamento, né, como eu sou do design também, vejo que existe aqui uma questão técnica das ciências tecnológicas, mas isso tudo veio da arte, né, e por meio da estética, né, que você mencionou ali,
eu consigo ter uma fruição aqui, eu curti, e aquilo disse algo para mim. Ao mesmo tempo, se eu acho que as ciências não são importantes, as humanas, eu quero alguém tocando uma música maravilhosa na minha festa de aniversário, né? Eu quero que aquela pessoa que veio ali, de repente, do universo artístico, faça um quadro, né? Para eu colocar na minha sala. Mas aquele quadro, de repente, foi pintado por alguém que veio das humanidades e que trouxe alguns signos, e que trouxe algum estudo ali, muito intangível para transformar em algo tangível. E as pessoas esquecem disso, né? Acham que isso é um acessório. Eu como estudante de publicidade sei que é isso aí mesmo, cara. A semiótica, em tudo, dá conceitos, da psicologia das pessoas, assim, cara, para fazer um anúncio que vai passar tipo 5 segundos na tela de uma pessoa, assim, tá ligado? Antes do YouTube. Quanto conhecimento científico tem por trás disso, né, cara? Eu me lembrei, desculpa, Valdir, mas eu me lembrei de um caso rapidinho que ilustra bem esse lance, né, até do que a Adriane. É que o nome está trocado aqui, mas a Adriane falou da fruição, né, que eu também falei citei o Wittgenstein da vida do feliz e do infeliz. Eu me lembrei quando eu fui para Paraty, no Rio de Janeiro, a primeira vez, eu fiquei extremamente encantado, uma cidade maravilhosa, né? Aquele centro histórico, e tinha pessoas do mundo inteiro, franceses ali, olhando aquilo, vivenciando aquele fim de tarde, né? Aquela coisa bem boemia, raiz, Brasil, os casarões, o pôr do sol lá na frente. Eu vi uma pessoa andando olhando e falei assim, nossa, que lugar sem graça, só casa velha, sabe? Então, percebe que visão infeliz, né, triste de mundo que essa pessoa tem, ela não entendeu nada o que tudo aquilo significa, percebe? Eu acho que isso exemplifica muito bem o que Wittgenstein disse há 100 anos atrás, assim, sabe? E que, obviamente, é uma consequência, né, de uma pessoa que não teve nenhum aprofundamento em relação a toda a história do seu próprio país, o mínimo de contemplação de qualquer obra ali arquitetônica, né, artistas na rua, cara tocando chorinho no bar, o pôr do sol, os barquinhos ali na frente, sabe? Então, eu acho que representa muito bem isso. Mas isso eu sinto, assim, que não é, tipo, necessariamente só uma parada de, tipo, as pessoas não curtem. É um projeto político, eu sinto, assim, eu analiso, assim, né? Porque tem essa questão da tecnocracia, mas também tem a questão, principalmente agora, né? Tipo, a filosofia, a sociologia, a história sempre, e a arte também, sempre tiveram que provar o seu valor ali no currículo escolar mesmo, né? Sempre tem gente falando, cara, por que você estuda filosofia, né? Coloca mais aula de matemática ali, coloca mais aula de português, né? Sim. Só que agora, com esse desgoverno, né, que a gente está vivendo aí, parece que isso, tipo, foi elevado à enésima potência, assim, né? Porque, tipo, cara, agora, aqui no Paraná, pelo menos, eu estava vendo algum tempo atrás, assim, estava até rolando um debate, tipo, vamos reduzir carga horária de ciências humanas e vamos colocar aí educação financeira, né? Não que a pessoa não deva saber controlar seu dinheiro, né? Mas por que reduzir a carga horária de ciências humanas, né? Tá ligado? Tipo, não é arbitrário isso, eu sinto, né? Sim, cara, e colocar programação, educação financeira, técnicas de empreendedorismo para uma criança de 10 anos, né? Né? Infelizmente. E assim, só para complementar, eu acho que essa questão é uma questão assim de uma estratégica, né? Claro, de fazer com que a galera realmente não tenha, né, essa reflexão crítica, né? E assim, eu já sinto, por exemplo, muita falta, por exemplo, já no meu ensino médio, de que eu tinha lá, por exemplo, algumas abordagens políticas. E aí, quando eu conversava com os meus alunos, eles já falavam já que algumas dessas ciências eles já não tinham mais. E como eles, e assim, foi bacana de como eles viam e enxergavam como era importante, por exemplo, você debater sobre a Constituição. Porque, assim, a galera sabe que existe a Constituição, mas a galera não estuda o que está dentro da nossa Constituição, né? E que praticamente todas as nossas legislações, elas devem respeitar a Constituição. Então, assim, como é que você realmente vai exercer a tua cidadania com consciência crítica se você não sabe o que está ali, né? Quais são os seus direitos e deveres, digamos assim. Então, infelizmente, a gente tem, né, esse processo de alienação.
que é uma coisa que a gente analisa dentro da questão da sociologia, né? Dentro da sociologia a gente tem realmente, né, esse processo, né, de fazer com que as pessoas fiquem realmente alienadas, bitoladas, né, cegas, e que vão junto, né, com essa falta de consciência. Assim, um exemplo disso. Tem o filme agora que concorreu ao Oscar, né, que é o Mank, que ele fala sobre o Cidadão Kane, né, a história lá do Cidadão Kane, que é digamos assim, um documentário que critica muito esse poder da mídia, e que foi desenvolvido justamente um documentário que é muito além do Cidadão Kane, que fala, por exemplo, o poder, né, da questão da mídia, e como, por exemplo, as telenovelas da Rede Globo foram algo que cresceu muito dentro do regime militar pela falta da ausência de crítica, né, que se tinha. E, de fato, até as novelas, elas te envolvem na trama e que você fica ali tão envolvido na trama que você, né, esquece, de repente, de refletir nas questões realmente importantes da nossa vida, né? Então, é um pouco do que se traz, um pouco dessa reflexão, né? Tipo, a gente precisa, né, ter esses estudos dentro das ciências sociais, porque isso está muito intrínseco no nosso dia a dia. E a gente não percebe como isso está implícito. Ao mesmo tempo, é legal lembrar das questões também de muitos produtores culturais ali conseguirem, né, por meio, às vezes até desses meios aí, passarem algumas questões importantes, driblando, né, de certa forma, a censura, com algumas questões, né, relativas também ao exercício de pensamento para a ficção ou para, né, para a produção musical, e que era algo que, né, como é um discurso bem inteligentemente formado, né, por alguns pensadores aí, vamos citar alguns aqui, vou citar, né, compositores, aí, Chico Buarque, que muitas vezes fizeram letras onde alguns códigos eram passados para que as pessoas, aos poucos, não só aquelas pessoas que tinham aquele repertório, mas a audiência toda, porque todos têm repertório, pudessem entender que ali havia um despertar de alguma coisa. Então, eu acho que isso que você mencionou, complementando a gente aqui, é algo que não é de interesse de algumas autoridades. E se exerça, na verdade, por meio da educação, a possibilidade de que outras mentes sejam capazes de produzir algo que desperte em outras mentes, sabe? O efeito dominó positivo, né? De despertar de conhecimento, despertar sobre os seus direitos, né? E fazer talvez alguém poder entender a Constituição ou chegar a lê-la, né? Ou entender como algum chamado à ação seja passado mesmo por meio disso. Porque eu acho que isso, né? O comida, diversão e arte para qualquer parte, sabe? Eu gosto muito dessa... Desculpa te interromper aqui, Valdir. Gosto muito então, vai lá. Porque ele fala isso. Comida, diversão e arte para qualquer parte. Necessidade e desejo, né? Comida, ele dá lá um exemplo, né? Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede do quê? Você tem fome do quê? E todos têm fome de algo mais, né? Isso faz parte, né, do nosso ritmo. Porque a gente, assim, falar de natureza humana é meio embaçado, né? Eu, assim, mais meu viés mais materialista, assim, não boto muita fé, né? Mas a gente, tipo, desde sempre a gente tem essa vontade, né, que a professora citou aí, de algo mais, né? De, tipo, por que o que tá dado é o que tá dado, né, cara? Por que tem que ser assim, né? E é justamente isso que eu sinto um pouco... que é um pouco que o Foucault fala também, né, de controlar o discurso, tá ligado? Quando você controla o discurso, é muito mais fácil para você fazer as pessoas aceitarem a realidade como algo dado, imutável, né, tá ligado? E aí, tipo, não tem necessidade de se pensar, de se construir algo novo, porque sempre foi assim, né, sempre vai ser, por que pensar, né, algo novo, assim. E aí que vem o papel das ciências humanas, que muito projeto político teme também, né, porque aí é questão de perda de poder também, né, tipo... Quando você começa a despertar consciências, assim, das pessoas, o poder disso é revolucionário, né, cara? Tipo, é embaçado, né? Para quem tá no status quo aqui, não tem como, né? Então, eu sinto que é isso, né? Essa é uma leitura que eu faço, assim, né? Também.
Mas também, de novo, né? Baseado na minha leitura, assim, né? Que não é tão profunda. E eu sinto que é isso. Só que, assim, tipo, esse projeto político é embaçado, porque acaba, tipo, não sei como é que eu posso colocar uma palavra, mas, tipo, domesticando até a mente da gente, né? Tá ligado? Porque é só ver a gente no ensino médio, assim, né? Quanta galera dormia na aula de história, quanta galera dormia na aula de filosofia, né? Porque, tipo, não via aquilo como atraente, né? Também, porque foi ensinado a vida inteira, assim, que, tipo, filósofo é aquele cara maconheiro lá, que vai, tá ligado? Ficar viajando, saca? O bom mesmo é o engenheiro, é o médico, né? Só que se você for pensar, isso tudo só saiu porque alguém lá na Grécia, ou até antes, até dos gregos, parou e falou assim, cara, por que o mundo funciona desse jeito, tá ligado? Não, a matemática, a física, a biologia, é tudo filhote da filosofia, né? A organização do pensamento, qualquer área é uma consequência ali, né? Então, a gente estuda matemática porque teve Pitágoras, a gente estuda o modelo de estruturar classe e gênero da biologia porque teve Aristóteles, e assim vai, né? Então, a própria fonte do conhecimento não tem muito como... Até o PhD, né? Philosophy Doctor, porque você é doutor, teoricamente você é doutor na filosofia daquilo que você está estudando, né? Porque você está pensando sobre a tua área especificamente, né? Então, desconhecer o próprio elemento originário, assim, do que você está falando, e muita gente vai replicando, né? Vai replicando de uma forma que não pensa, não questiona de onde vem as origens, né? Uma crítica do Nietzsche, inclusive, né? A crítica da cultura, dessa replicação, inclusive, que ele faz da religião, da gente ficar replicando ritos, sem se questionar de onde surgiu e por que veio, e assim por diante, né? E quando falta em história, entra o mito, né? Esse é o problema, né? O mito. Quando falta história, entra o mito. O mito tá aí, né? O mito está aí, né? Talvez se a gente tivesse estudado história um pouquinho melhor, assim, talvez não estivesse de fato. Mas, assim, se muitas pessoas menosprezam, assim, as ciências humanas, existe um campo em que ela encontra um terreno fértil, assim, né? Com certeza. E esse campo é na cultura pop, né? Nas artes, assim, tá ligado? Porque, assim, a galera acha que não curte filosofia, não curte sociologia e história, mas adora ver um filme, né, ali, adora assistir uma série e tal. E tudo isso, cara, só existe porque alguém refletiu sobre o tempo, refletiu sobre a realidade e produziu alguma coisa, né, cara? Amparado ou não em algum teórico, né? Mas essa produção só se deu porque alguém refletiu. E essa reflexão só pôde partir por causa das ciências humanas, né? Não sei se vocês acham que a cultura pop bebe dessas fontes, assim, da filosofia, da sociologia, da história, né? Bebe bastante, mas eu acho que, assim, só é importante falar um pouquinho a respeito sobre essa questão, né, da cultura pop, porque, na verdade, a gente tem o conceito de cultura pop que pode gerar também algumas contradições, né? Porque o pop vem da questão popular, e já no Brasil, cultura popular é diferente de cultura pop. De forma geral, essa cultura pop do que a gente conhece, de fato, né? Ela realmente vem numa explosão, digamos assim, ali por volta dos anos 70 e 80, com as questões tecnológicas, que é a indústria do entretenimento, o cinema, filmes, ganhando muita força e muita expansão, né? Porque, claro, a indústria hollywoodiana ela já vai existir ali já desde o início do século XX. Mas, assim, a força que isso vai ganhar numa explosão transnacional ali por volta dos anos 70 e 80. E é onde que a gente fala justamente dessa cultura pop como um contexto de entretenimento, que é a indústria cinematográfica, a indústria da música, a indústria das telenovelas, a indústria musical e por aí vai. Só para tentar trazer um pouco dentro da questão da sociologia, que seria a minha área, né? Dentro da sociologia, o que acontece? Você vai ter, por exemplo, já algumas críticas que a escola de Frankfurt, que vai trazer justamente, né, a Theodor Adorno, Horkheimer, lá nos anos 20, dizendo, por exemplo, de que essa visão midiática, né, essa cultura de massa seria uma cultura
que traz já um processo de massificação dentro de um pensamento coletivo, e que talvez isso seja interessante, né, para o processo de dominação, já que falamos aí de Foucault também, de outros autores, né, a partir aí do discurso, a questão das subestruturas dentro da sociedade. Mas o que a gente vai vendo, né, é que é claro que dentro da sociologia ela vai ter um olhar, digamos assim, a partir da escola de Frankfurt, bastante negativa sobre esse processo, né, de massificação cultural. Mas o que acontece é que já ali por volta dos anos 60, você já tem os movimentos, né, sociais que vêm como um movimento contra a cultura, o movimento do rock, o movimento hippie, o próprio movimento feminista, trazendo essa busca por uma popularização e por um processo de consciência crítica. E aí acho que é aí que a sociologia ela vai trazendo um aspecto também de contribuir para essas questões importantes dentro desse processo, né, desse entretenimento, né, da cultura pop. E eu acho que ainda mais hoje, porque você tem, assim, hoje dentro da sociologia, que você tem um processo, claro, né, quando a gente fala de indústria, cultura pop, você vê que é focado numa indústria capitalista, né, indústria comercial, né, aquele produto, né, de venda, de gerar lucro. Mas eu acho que o que é importante a gente dizer hoje é que dentro da cultura pop você vai ter também a utilização dentro desse processo musical, dentro dos cinemas, dentro das séries, o aspecto crítico, que é você trazer justamente dentro da cultura pop a utilização, né, de críticas, de reflexões dentro desse processo, dentro desse entretenimento, né, para você justamente refletir. E aí eu não posso deixar de citar, talvez, né, um clipe que é de um ator, que é o Donald Glover, não sei se você já ouviu falar, que é o Childish Gambino, que é o clipe dele, que é This is America, né? Que assim, foi um boom quando foi lançado esse clipe, que traz justamente todas essas reflexões sobre o racismo, sobre o processo, né? A gente está bitolado no processo do telefone celular, da informática, né? E a gente se sentir ainda, tipo, fingir que a gente está feliz. Ou essa questão de que a gente, né, não está refletindo sobre esse assunto, né? Porque a gente está ali dentro de um processo de uma bolha. Então é muito interessante porque hoje a gente vê, e talvez a pandemia, ela traz justamente um processo muito visível disso, de que o próprio Oscar mostrou isso, né? Dos filmes serem muito mais críticos, né, do que foram no passado, é essa busca, né, dentro da questão da cultura pop, o processo de utilização dessa crítica também. Né? Eu acho que perfeita a fala da professora Jennifer, né, e principalmente de como isso vem se tornando mais evidente. Naturalmente, a arte reflexiva sempre existiu, mas ela era mais marginal, né? Ela era mais elitista, assim, pega o cinema do Bergman, ele é super filosófico, mas era uma coisa cine-arte, por assim dizer, né? Não era uma coisa tão popular, né? O cinema mais difícil, mais complexo, enfim. Sei lá, o cinema mais contemporâneo, do Michael Haneke também, que é até filósofo, então, filmes bem pesados, mais críticos, existencialistas. Aí a gente vê sei lá, filmes de terror, né, tipo os filmes do Jordan Peele, o Get Out, que traz que é um filme de terror, mas que tem uma profundidade, uma complexidade, que traz a discussão do racismo. Agora tem a série na Amazon, Van, né, não sei se vocês viram, que é pesadíssima também, uma série muito bem produzida. Uma série pesadíssima de terror, ambientada nos anos 50, aliás, é linda esteticamente, assim, e traz a reflexão, né? Ela é até indigesta, né? Mas também traz a reflexão no racismo, né? Tem um cinema aqui chamado pós-terror, né? De filmes mais, o Martyrs também, que é um filme filosófico, existencialista, né? De alguma forma a gente realmente vê isso conquistando um espaço mais crítico, reflexivo, em soluções mais mediatizadas, sei lá, mais acessíveis nesse sentido. Sei lá, a série tipo Merli, né, que é uma série de estudantes, né, no ensino médio, poderia ser algo no nível de Malhação, mas eles têm um professor de filosofia
né, uma pessoa muito peculiar, assim, né? E cada aula ele aborda um autor, e aí acontece alguma coisa no enredo do episódio relacionado com a teoria daquele autor, né, de alguma teoria filosófica, e é um seriado super acessível, né? Um jovem vai assistir, curtir, de repente se interessar por filosofia de alguma maneira, né? Falando não só da influência das ciências humanas, mas de repente a própria narrativa, né, baseada nas ciências humanas. Mas eu não sei, até Branquelas, assim, eu vejo, por mais que seja caricato ao extremo, tá refletindo, escancarando, assim, né, a cultura da branquitude de uma maneira, né? Então, a gente consegue enxergar, assim, reflexões, né, nesse sentido. Obviamente, tem filmes que isso é muito mais... Eu até vi que eles vão fazer a segunda, né, Branquelas 2. Gosto muito do Branquelas. Eu dessa reflexão, assim, porque você até mencionou, né, sobre ter algo mediatizado, às vezes, para promover uma reflexão. E nesse ponto, assim, eu acho, assim, que esse percurso até desse termo ali, né, cultura pop mesmo, ou pop cult ali, que na verdade também é uma contribuição ali do Jasper Jones ali, Andy Warhol, vou citar o Liechtenstein das artes ali, o Roy Liechtenstein, que trouxeram essas questões dos quadrinhos ali, né, Batman de Bob Kane, todas essas questões que Superman, que são realmente, sim, muito importantes ali no momento de guerra, para realmente as pessoas trazerem um pouco da sua capacidade de acreditar no futuro. Então, assim, eu acho, assim, que muito dessa cultura, ela foi realmente, sim, criando força por uma questão mercadológica, né, claro que tem essa questão também, mas também porque as pessoas cada vez mais precisam de um apoio que move a ação, ou move a reflexão, ou a ambas as coisas. Até queria também, mostrar um livro que eu até trouxe, um livro que eu gosto bastante. Opa! Morrison, que fala bastante sobre essas questões, né? Que são filosóficas na construção daquilo que são superdeuses, e ele vai citar vários filósofos de peso, que entre eles o Nietzsche, até que eu também gosto bastante, que eu citei ali. E ele fala um pouco desse testemunho da vida dele, assim, quando no momento da Segunda Guerra Mundial, ele, criança, aguardava pelo lançamento das histórias do super-herói, porque naquele momento o super-herói era muito mais que um super-herói. Superman, especificamente, para ele, não representava um homem de capa vermelha ou de blusa azul, mas uma ideia. Então, assim, o super-homem não era um super-homem, ele era uma ideia de super-homem, ele também foi uma ideia de supernação. Ele também era uma ideia idealizada de algo que seu sonho, com uma realidade diferente, eu estou sendo talvez escapista da minha realidade por meio de uma ficção, eu também tenho meios, talvez, de pensar que tal se eu conseguisse construir uma sociedade diferente, né? Então, eu acho que esses filmes pop ali que a gente vê, até gostei muito desse exemplo das Branquelas, o próprio Garotas Malvadas, que traça ali dentro da narrativa uma grande transformação, e também, que eu gosto bastante, esse mundo de super-heróis também, fala de dois exemplos que eu achei que mexeram com os estereótipos de uma maneira muito, muito legal, que foram o Feiticeiro Escarlate e o Soldado Invernal agora. O Soldado Invernal também trouxe questões relativas à questão racial de uma maneira muito mais séria e muito menos, né, muito menos, como é que a gente diz assim, desprovida de conteúdo, como as pessoas chamariam, né, muito menos entretenimento, mas muito mais chacoalhão do que antes, né? Então a gente pensa assim, peraí, mas as pessoas elas não estão pensando, algumas pessoas estão, e esses grandes estudos estão pensando nessas pessoas que realmente não aguentam mais ser, né, ter uma avalanche de conteúdo vazio. Elas querem algo mais. Elas podem não ter lido algo a respeito, mas quando elas assistem, elas se sentem parte daquilo. Isso também acontece com o Feiticeiro Escarlate,
que vai mostrar um pouco, através do percurso da citação de várias séries, né, dos anos 40, 50, I Love Lucy, Ginny Eugênio, né, que era uma série... Big House. Acaba trazendo um pouco essa questão das estruturas familiares e do papel da mulher na sociedade. Então, eu acho que muitas vezes a cultura pop, ela traz sim essas reflexões, ela envelopa, de certa forma, para as pessoas assistirem, e isso é uma contribuição social. Né? A professora Adriane falou dos super-heróis, eu lembrei da trilogia do Nolan, né, do Batman, né, a complexidade também, as questões, tanto sociológicas quanto filosóficas que trazem ali. O Nolan é um grande diretor contemporâneo, né? Falando dos quadrinhos, lembrei do Sandman, do Neil Gaiman tambim, que é riquíssimo, né? Eu acho o Sandman maravilhoso, assim, eu acho imbatível, assim, no quadrinhos. Eu gosto muito dessa literatura dark, né? Eu até trouxe aqui também. Eu não trouxe o Sandman porque eu tenho tanto que eu fiquei realmente assim, pesado para trazer, né? Mas gosto bastante desse modo Mostra de de novo ali. Opa! Tim Burton é fantástico, né? Eu também sou... São amigos, né? Ninguém mais... eles são amigos. Eles resgatam muito nessa estética oitentista ali, do The Cure, do Sandman aliás, todos eles, né? Os 7 lá são totalmente baseados em Ian Curtis, Hooks, a galera dos anos 80. E o que ele traz de elementos, de referência, tanto intelectual, de mitologia, da cultura pop, faz o Liquidificador, eu acho de uma riqueza absurda, e é um quadrinho. Né? É um quadrinho. Sensacional, né? Eu queria aproveitar só o gancho aí que os professores trouxeram. Eu tô só escutando, tá, galera? Vocês estão vendo que eu tô só absorvendo, né? Mas eu queria trazer aqui duas referências também dos quadrinhos, aproveitando, já que eu gosto muito desse meio também, que é o próprio Neil Gaiman que vocês falaram aí, mas o Alan Moore também, né? Que é esse cara que vai começar essa questão de, tipo, subverter os quadrinhos, né? Vai falar, cara, essa historinha aí de super-herói, né? De, tipo, bicho, não é só isso, entendeu? Olha o potencial dessa mídia, olha como ela vai fazer você refletir em coisas que o próprio super-herói estava fazendo você pensar e você nem se dava conta, tá ligado? Olha como o sonho americano, né? Tudo mais, assim. E posteriormente também dele, o Grant Morrison, né? E o Neil Gaiman, que a professora trouxe aí, que o professor trouxe também, mas toda aquela invasão britânica, né, dos quadrinhos ali nos anos 80, que foi sensacional, né, cara? Pegou o quadrinho e falou, cara, vamos meter política nisso aqui, cara. Vocês americanos aí não estão com nada fazendo historinha de super-herói aí passado. O negócio é meter política, porque, como a professora colocou ali, Hollywood só se expandiu mesmo ali na Guerra Fria, né? Porque teve a questão da guerra ideológica também, né? Então, tipo... A competição ideológica, Guerra Fria, no sentido também ideológico da filosofia entre, né, o socialismo e o comunismo, né, versus comunismo. Então, essa questão de super-heróis é tudo uma ideia. Quando você falou da ideia, é realmente assim, esse espaço imaginário, né, de criar também uma identificação com relação a esse espaço imaginário, e é louco porque, assim, a política, ela está ali, mas a galera não refletia sobre a política. Até participei de uma banca de um aluno, né, dentro do curso de Relações Internacionais, que ele justamente analisa essa questão da utilização, por exemplo, dentro da Guerra Fria, sobre a utilização do poder, né, mediático, do entretenimento, dos filmes, retratando a questão política que estava ali, né, indiretamente estava ali. A galera, né, não refletia muito nisso, mas é importante a gente dizer que a questão ideológica, ela é também um processo. É como se a gente falasse assim, a política externa sem ideologia. Não tem política externa sem ideologia, porque política externa é uma identificação nacional. Né? Então, tudo tá ligado, né? Então, é como se a gente pensasse assim, não tem como separar uma coisa da outra. Total. E Hollywood era político nesse sentido mesmo, né, professora? Tipo, vamos passar uma ideologia aqui disfarçada de não ideologia, né? Pra galera comprar essa ideologia. O Valdir, você falou do Watchmen, eu lembrei do filme, né? Que é do Zack Snyder, inclusive, que é um cara que... E tipo, o começo do filme, cara, a trilha Times Are Changing do Bob Dylan, então achei isso muito forte.
O Watchmen do Alan Moore com uma música do Bob Dylan, que também é Coisa mais linda do mundo. um fenômeno da natureza, né? Puta, um ser humano assim. Né, absurdo. gente, a galera que estiver escutando, o filme do... Então esse início, assim, essa junção Bob Dylan com Alan Moore, com o diretor ainda começando, mas que fez esse Liga da Justiça fantástico e agora, complexo também. Tudo convergindo, assim, né? Lindo, lindo. E até foi demais citar ali o filme do Watchmen, porque ele também, anos depois, teve a série, né? Que é uma série também que vai tratar dessas questões políticas, raciais, né? Vamos colocar assim, e também comportamentais por meio de uma manipulação, né? Dentro do pensamento construído em uma cidade. E que eles colocam uma cidade ficcional, né, como palco, né, de um grande massacre, que na verdade aconteceu mesmo, e todas as questões envolvendo ali o Ku Klux Klan e tudo mais. Então, realmente está longe de ser um entretenimento fácil, mas é realmente uma recuperação desse conteúdo da obra do Alan Moore que as pessoas precisavam ali em plenos 2020, né? Então, eu acho assim, que existe sim uma discussão muito forte sobre essas questões. E o Alan Moore é realmente a acidez pura, né, gente? Ele realmente traz esse olhar difícil e ao mesmo tempo poético, né? É britânico, né? É o britânico, né? Filme ali. Esse começo do filme eu assisti, inclusive, umas 1000 vezes. Muito bom, é muito bom. E até a própria composição do Smiley, que é um bottom, né, com a carinha sorridente, mas que na verdade ele era uma expressão de descontentamento entre os tempos de guerra. Então, depois ele foi até recuperado pela cultura Clubber, no final dos anos 90, falando desse aí pelo governo também. Então, de novo, volta a discussão da semiótica também ali, né? Como esse bottom, assim, pode ter uma outra pegada, né? Um sorriso que é sarcástico, né? Com esse descontentamento, assim. Exatamente. Outra série Isso. é o Mr. Robot, que eu queria trazer também. Cujas temporadas, assim, eu tive que assistir mais de uma vez, porque havia momentos em que eu dizia, cara, não, eu preciso dar uma pensada. E pensar nessas questões de inteligência coletiva e dessas fronteiras que a gente tem hoje, né, entre a nossa percepção da vida digital ou da vida que não existe mais uma fronteira, né, vida real, vida virtual, esses termos até que nem fala mais, porque eles são termos muito complexos e a gente está vivendo naquele contexto do Mr. Roberts, né? Que é uma distopia digital, financeira e um caos social disfarçado de normalidade. E aí isso tem a ver com o Clube da Luta, né? Nossa. O Clube da Luta, ali, na verdade, ele traz justamente essa ideia. Até a mesma música toca, né? Exatamente. Não tem como não associar essa questão, né? Dessa visão da crítica social, né, desse momento, né, dessa reflexão que a própria ideia do filme traz, né, daquela coisa da gente estar vivendo, né, de uma forma padronizada, né, e tudo aí tudo sob controle, e de repente a gente a gente buga, né? A gente buga, né? Porque, cara, é isso, né? Que o próprio filme fala assim: você nasce pra trabalhar e comprar coisa que você nem queria pra agradar um monte de gente que você nem curte, tá ligado? O Clube da Luta também é uma convergência entre, pra mim, dois gênios da cultura pop, que é o David Fincher, o diretor, né? E o Chuck Palahniuk, que é o escritor, que também eu sou fãzaço, assim. E tem um livro dele que chama Assombro, né? Que eu também não sugiro para pessoas de estômago fraco. Tinha hora que eu parava de ler assim, porque ele cutuca a ferida ao extremo, assim, ao extremo, né? Mas é fantástico, né? A reflexão por trás do Clube da Luta, assim, ela é riquíssima. É um filme... Esse é um filme que, sim, cara, eu acho que eu assisti, assim, mas
3, 4, 5 vezes, assim. E toda vez que você assiste, você fica assim... Não esgota, né? Não esgota. Sempre tem, você sempre percebe coisas, tem várias mensagens subliminares, é uma riqueza quase infinita de análise semiótica, isso é fantástico. E é uma produção hollywoodiana, fenômeno de bilheteria, com Brad Pitt no auge da carreira, né? Não, o Edward Norton também. Edward Norton é fantástico. Muito bom. Que fez um filme sensacional também sobre a questão neonazista, né? Outra história americana. Eu acho que outra história americana. O filme também é muito maravilhoso. Também. Mas é porque eu sinto assim, a professora ali até citou de a gente lembrar que Hollywood também tem essa questão ideológica, que também tenta massificar, que é a crítica da escola de Frankfurt mesmo, né, da teoria crítica, de que, tipo, bicho, calma, vamos com calma, não vamos idolatrar Hollywood também, tá ligado? Hollywood também tem seus propósitos, suas intenções de massificar, de pegar uma cultura que já existia ali, padronizar, massificar, e tirar dela todo o seu valor, assim. Mas é interessante como os movimentos sociais conseguem entrar até nesse lugar, tá ligado? E falar assim, bicho, é o que nós temos? É o que nós vamos usar. É o que nós temos, é o que nós vamos usar. A galera o ponto, até só para complementar, acho que só para não escapar, é o seguinte, eu acho que o que se verifica é que existe um mercado muito interessado por essas reflexões, entende? Daí acho que esse é o ponto, que a indústria, né, do entretenimento, cultura pop, não enxergava, mas que consegue enxergar gradativamente, na verdade, né? Porque começa com os filmes ali, Clube da Luta, tal, não sei o quê, dá aquela explosão, todo mundo, caraca! Então, você vai vendo que a indústria, né, ela vai verificando que existe uma massa que está, assim, querendo muito, né, essas reflexões, e justamente, né, para atingir também esses interesses da sociedade, porque, querendo ou não, os filmes, né, a questão das músicas, indiretamente, em algum momento, elas vão refletir também a sociedade. O que a sociedade também está passando e o que é, né, de forma geral, também é necessário dentro desses movimentos sociais. Eu acho que isso talvez seja um ponto, assim, só para... Desculpa até te interromper, Daniel, mas acho que... Imagina. Deve trazer isso, eu acho que é importantíssimo. Não, eu só ia falar que os caras da escola de Frankfurt, eles eram cabreiros mesmo, né? O Adorno criticava o jazz, né? Então você via que a crítica ali era de um nível de complexidade, assim, realmente, né? E acho eu só acho. Tá, desculpa, Valdir, pode falar. Não, pode falar, professor, pode falar. Não, é que isso que a Jennifer colocou, eu acho que daí é aquele ponto que eu até mencionei ali no começo sobre os produtores de cultura saberem os espaços onde eles podem se conectar com uma audiência ou dentro de uma causa, dentro de um propósito. E até quando eu estava mencionando as questões do Chico, do Gil ali dentro da ditadura, né, enfim, outros, né, escritores e tal, a gente pensa que talvez esse seja o meio que alguns produtores culturais, alguns escritores, alguns autores, fotógrafos, né, artistas, produtores, enfim, filósofos, né, roteiristas estão encontrando uma voz. Uhum. E dentro dos interesses ali que Hollywood tem, muitas vezes não dá para segurar, né? Então, assim, eles têm talvez uma pauta e uma outra pauta começa a invadir a importância, né, que a empresa vai ceder para uma publicação, para um release de filme, ou não. E nesse sentido, o fato das pessoas estarem curtindo lá Netflix, né, Amazon Prime, quero ver uma série, gosto de super-herói, né? Eu acho assim que todos dentro lá, desde os anos 30, muitas mensagens, sim, de crescimento, de despertar político e de consciência crítica estão dentro do roteiro. Mas agora, com essa nossa cultura ali muito mais expandida, né, por meio da internet, eu não nego que entre apocalípticos e integrados, eu sou mais integrado do que apocalíptico, então eu também tenho uma voz aqui
dentro da cultura, né, vamos colocar assim, web, uma inteligência coletiva que passa informações legais e que, né, de repente consigo mandar aqui para as pessoas um quadrinho super legal político que foi escrito esse ano, ou um link onde a pessoa pode ver o trailer do Clube da Luta e decidir se ela quer ver esse filme ou não, e se ela assistir esse filme vai ser super bacana para ela pensar agora em 2021 o que esse filme trouxe lá nos anos 90, acho, né? 90. Por meio também da música do Pixies, que está lá para falar Where is my mind? E onde está a minha mente? Porque eu estou falando de uma personalidade bipartida, a qual eu também, como metáfora, né, tenho, ou com a qual eu posso me identificar, porque eu vivo em vários mundos hoje, né? Eu tô num Black Mirror aqui constante, nossa, né? Tô em várias interfaces, enquanto eu tô falando com você, meu celular tá bombando, né? Vocês estão na aula ali com a gente, né? E estão ali em 1000 coisas ao mesmo tempo. A gente tá vivendo isso, né? E talvez realmente, sim, seja a cultura pop ou a cultura cinematográfica encontre esse espaço para se posicionar também. E essa questão que a Jennifer mencionou do Oscar ter tido uma pauta também de filmes e de premiações com causas tão interessantes, eu não assisti todos, tá, gente? Me fez refletir, porque esses dias alguém falou, mas os filmes estavam tão chatos esse ano no Oscar, né? Eu falei, mas qual que tá chato? E a pessoa não tinha assistido, né? Então, assim, às vezes também isso acontece porque talvez os meios ali mais interessados em não propagar esses filmes como passíveis de serem assistidos por um grande público não está se esforçando para que as pessoas pensem. Mas as pessoas estão pensando. Porque quer queira, quer não, todo mundo quer saber quem que ganhou o Oscar, né? Total. E o Oscar foi político também esse ano, né? Porque não tem como não ser também, né? Tipo, tem Minari questionando o sonho americano aí que colonizou outros países, tá ligado? Você tem Judas e o Messias Negro, que não é só uma crítica ao racismo, mas é uma crítica ao capitalismo também, tá ligado? E eu achei isso sensacional, eu achei que iam dar uma suavizada dos Panteras Negras aí. Não, cara, os caras falaram, Panteras Negras é hardcore, cara. E acho que o que é importante, talvez, assim, eu lembro até hoje, quando eu estava assistindo o Parasita no cinema, e o filme ele começa num tom muito comédia, né? Num tom, assim, muito light e suave, né? E aí, de repente, ele muda, né? Drasticamente, representando aquilo que, de fato, é esse choque de classes. Mas eu acho que eu vou deixar a Adriane comentar, porque a gente assistiu o mesmo filme, e foi você até que me contou sobre isso, né, do Bacurau. Então, eu até ia dizer para a gente também mencionar o Bacurau aqui, que é um filme também muito, muito legal, e é um filme que poucas pessoas assistiram, né? E, quer dizer, não sei, eu acho que muitas pessoas precisam assistir isso, e o próprio diretor do Parasita falou, nossa, gente, esse filme é muito bom. Ele assistiu esse filme numa sala de cinema, se não me engano, na Inglaterra, e se alguém souber algum dado aqui que eu estou falando errado, mas era alguma coisa assim, e ele disse, meu Deus, se eu tivesse assistido esse filme antes de produzir Parasita, eu não teria tido coragem de filmar Parasita, porque esse filme realmente foi um soco no estômago também, usando a expressão que e realmente, né, são 2 filmes muito bons, que eu acho que eles têm que ser assistidos até perto um do outro, para a gente estabelecer um paralelo ali de realidades, né, questões culturais, né, a Jennifer também gostou bastante. Nossa, eu acho que tem muito a ver. Demorei a reconhecer a Sônia Braga no filme, que ela tá sensacional, é uma coisa assim, e penetrar num Brasil que a gente precisa ver, de saber que tipo de realidade a gente está vivendo aqui, e de que tipo de realidade a gente está apoiando, porque é mais discutível. Vocês estão ouvindo agora? Bem baixinho. Agora sim. Sim? Bom, a Sônia Braga também faz o Aquários, também, no mesmo diretor, Kleber Mendonça Filho, que é fantástico, é uma metáfora ali, né, do impeachment da Dilma. Então, a mulher que é a última que mora num apartamento de um prédio beira-mar e tenta o tempo todo
miná-la, tirar de. Ele só é homem, né? Então é metaforicamente muito forte. O Kleber Mendonça Filho é fantástico, né? Ele é um diretor brasileiro maravilhoso. Né? Pô, Bacurau, em 2019, quando eu assisti, eu enchi o saco. Toda aula eu falava para os meus alunos: vocês já assistiram Bacurau? Então na semana que vem vocês depois. Aí chega hora, vocês já assistiram Bacurau? Essa piada até interna. Não, mas é que assim, eu acho que tem que assistir mesmo, né? Porque a gente está numa realidade também que a gente precisa conhecer a realidade do Brasilzão, digamos assim, né? Sim, total. Aqui no Brasil não vai assistir um filme como esse. Não, e aquela hora dos brancos do sul, né, cara, dando spoiler aí pra quem não viu, mas é muito na veia, né, tipo, pra nós que estamos aqui no Curitiba, né, no Paraná, que a gente vê isso aí, a gente sai da porta e esbarra com isso aí, né, cara, tipo, então é sensacional, né. E, maravilhoso, aquilo é maravilhoso. E achei... Quer dizer, é maravilhoso a forma, não é que é maravilhoso o ato em si, obviamente, né, maravilhoso. O que acontece depois, cara, dá um gostinho, né, um sadismo gostoso, assim, né. Dá sim, dá. Não vou dar spoilers aqui, mas, né, você se sente, assim, né. Lava sua alma um pouco. Lava a alma. E vocês comentaram aí do Oscar e... Comentaram do Oscar e do Bacurau, achei só, a gente comentou, fez um vídeo sobre Oscar, né, no Indutalk aqui, comentamos sobre isso, achamos sacanagem aí o Oscar ignorar Bacurau aí, cara, entendeu? Que, pô, vacilo, academia, vacilo, né? O próprio diretor do Parasita falou bem do filme, vocês ignoram o filme, pô. Então, assim, legal o debate, que a gente conseguiu ver que como a cultura pop, né, que é coisas que, tipo, como eu falei lá no começo, né, desse bloco, assim, de, tipo, como a pessoa acha que não curte ciências humanas, mas no fim ela só não foi apresentada da maneira certa, né, para as ciências humanas, assim, né, toda a questão do projeto político que a gente comentou aqui também, né, mas vocês acham que, então, esse é o caminho, assim, para, tipo, apresentar pessoas nas ciências humanas, assim, seria... cultura pop, seria quadrinhos, filmes, assim, um caminho legal para a gente superar essa desvalorização que a gente está vendo aqui no país, né, das ciências humanas, historicamente. Sim, dentro da metodologia, acho que é bem interessante trazer essas reflexões dentro dos filmes. Eu, inclusive, né, sempre uso filme, o próprio quadrinho, mas, assim, de forma geral, acho que é mais fácil, às vezes, contextualizar através dos filmes, até porque a minha área de sociologia e relações internacionais, né, filmes históricos, séries, né, que acabam chocando muito com essa questão da realidade. Eu adoro, por exemplo, série e filme apocalíptico, no sentido de trazer esse choque também, né, do processo, de como vai ficar o processo a partir de um momento de mudança, de alguma realidade que muda, porque a gente está, né, num processo de crise ambiental, crise política, né? Então, e que faz muito essa reflexão, e muitas vezes a gente voltar para o estado de natureza, muitas vezes, né? De ter esse processo, assim, de se surpreender muito para o ser humano, né? Muitas vezes. E a gente se surpreende isso, assim, né? Todos os dias, na verdade. Mas acho que é isso, assim, acho que é extremamente importante, sim, trazer, né, essas reflexões através da cultura pop, eu acho que é um instrumento, assim, muito, muito significativo. Né? Concordo plenamente, assina embaixo, nem vou... É isso, ela falou exatamente isso. É isso mesmo. Exposição à cultura pop de alguma forma e um bate-papo com a gente depois. Isso aí. Legal. Porque eu vejo até, tipo, a minha geração, assim, começou um pouco disso, né? Assim, de, tipo, pô, os professores de filosofia traziam ali Matrix pra gente assistir, traziam... Matrix é uma aula de filosofia, né? É um filme extremamente filosófico. Total, né? E aí... Toda vez eu falo, já assistiu Matrix? Professor, não, assistiu Matrix. Lição de casa. O primeiro. Qual professor? O primeiro. O primeiro. Apresentação no filme. E é legal, né? Porque dá esse choque também, né? Na galera fala, nossa, eu vi esse filme aí e não sabia que isso era filosofia. Você fala, pô, cara, filosofia tá na tua vida, todo lugar. Tá na tua vida, cara. tá em tudo.
ali. A partir do momento que um filme, uma série, uma novela tem uma decisão, né? Existe uma decisão ética ali, alguma escolha que tem que fazer em detrimento de outra, você abre campo para discutir ética, você abre campo para refletir as ações da vida, né? Obviamente você acaba desembocando na filosofia. Qualquer filme ou série ou novela que trate sobre a finitude da vida, sobre a existência, né? De qualquer forma, né? Sobre a arte que seja, vai acabar encaminhando para o lado da estética, o nosso lado sensível de encarar a vida e os objetos do mundo, né? A própria questão da linguagem, da reflexão sobre a linguagem. Então, eu esqueci o nome do filme, putz, eu não sei se é do Nolan, do Villeneuve, que reflete muito sobre a linguagem, eu não lembro como Duna? É do não é o Duna. Do Villeneuve, né? Então, o filme é fantástico, é um baita filme de ficção científica e tem diversas reflexões inerentes à filosofia da linguagem ali, que às vezes a pessoa nem se toca, né? A refletir as dificuldades e falhas da comunicação, né? De objetos do mundo, como que a gente pode ter acesso a eles, como que a gente pode significar, ressignificar a relação com a mente, tudo mais. Então não faltam exemplos, assim, não faltam exemplos, né? Então está presente, é inegável, é uma fonte, né, inesgotável de roteiro, de roteirização, de histórias a serem contadas, né? Então o impacto é absurdo mesmo. E eu não vou terminar, então, falando que vocês mencionaram Matrix ali. Matrix é um desses filmes que eu não... É melhor... As pessoas acho que até combinam entre si, assim. Não vamos falar do Matrix, que daí ela não vai parar de falar. Sabe aquelas tirinhas, assim, que tem da Mafalda? Assim, que a pessoa fala, não fala do Matrix, não. Ela vai ficar falando. Mas é que, assim, é muito legal pensar que o Matrix, ele veio também, ele é fruto da cultura pop, porque ele é baseado num quadrinho chamado The Invisibles, e no livro do William Gibson, que é o Neuromancer, então, que é uma fábula cyberpunk, né, uma prosa. Então, uma prosa e um quadrinho geraram um filme como o Matrix, que é também bebe de todas essas questões políticas e que é pura filosofia ali, como o professor mencionou, e como a Jennifer mencionou também, todas as questões políticas são intrínsecas, e isso é muito legal, gente. Então é um repertório, né? Fora que as irmãs Wachowski, né, que criadoras do filme, também passaram por esse processo de transgênero, e isso é uma coisa muito legal até para os fãs também pensarem e refletirem sobre isso. Total. Os Wachowski que são muito foda, né, cara? São muito foda mesmo. Legal. E assim, gente, para encerrar, eu gosto de fazer uma parada assim, que é pedir dicas culturais, né? Eu sei que vai ser embaçado, né? Porque a gente falou tudo aí. Eu acho que a galera devia assistir isso com um caderninho, assim, tá ligado? Para anotar. Vocês estão falando. Isso, e aí foi citado tal filme, não vou ver e tal, entendeu? Acho que isso aí devia ser feito, porque tem muita referência aqui, cara. Mas assim, eu queria pedir para cada um, assim, 2 indicações, assim, um filme e um livro, saca? Que a pessoa tem que ler, entendeu? Para entender esse conceito aí de ciências humanas, cultura pop, assim, uma parada indispensável, assim. Assim, série, eu acho que talvez para minha área de gênero, estudo sobre a questão das mulheres, e acho que você colocou já o livro ali, né? Assistir, então, né? Primeiro, escolha ali, né? Se você vai ler o livro, enfim. Mas a série The Handmaid's Tale, eu acho que é uma série muito reflexiva, assim, sobre... o livro ele foi escrito em 1985, mas com a série retrata muito a nossa realidade, assim, né? Desse movimento nacionalista, né? Um movimento conservador de direita que traz a questão da religião por trás, né? Desse movimento. E que pode ser muitas vezes até muito perigoso, né? Então, talvez, assim, nas minhas indicações seria isso. E talvez, assim, né? Não sei se vai sair muito da questão da cultura pop, mas eu acho que eu vou indicar um livro que eu até tenho aqui na minha estante, né? Da Silvia Federici, que é o Caliban e a Bruxa, porque apesar de ser um contexto feminista, a questão, né? Eu acho que
traz um pouco dessa ideia dos estereótipos, né? Do que seria, por exemplo, passado em filmes, do que seria bruxa, né? E existe todo um significado muito importante por trás do que seria a gente pensar, né? Do que é ser bruxa dentro do contexto feminista, né? Que é algo que é bastante positivo, na verdade. E aqui ela traz uma reflexão histórica, então isso é importante, né, dizer, é embasado cientificamente, né, todo o contexto histórico do que aconteceu, o movimento, né, para eliminar, por exemplo, esse conhecimento que foi muito importante das mulheres e traz esse estereótipo das bruxas. Então, acho que talvez seja isso que eu vou recomendar, puxando aqui um pouco da minha área. Bom, Legal. vou recomendar, então, puxando a área da professora Jennifer também, que também é minha, e vou recomendar aqui Mulheres Extraordinárias, né? Que é um livro sobre a mãe da Mary Shelley, que é a Mary Wollstonecraft, e a Mary Shelley, traçando um perfil sobre as duas, porque poucas pessoas sabem que as duas são mãe e filha. Ambas são muito importantes, né, para as questões do feminismo e também para as questões da literatura gótica e do que deveria ser o imaginário que eu estudo hoje, que é essas questões do mundo do sombrio e a beleza do sombrio, né? E eu acho bem bacana, mas eu vou fazer três indicações, gente. Desculpa. Vai lá, pode ir. O William Gibson, de novo, que eu falei, que é um dos escritores que trouxe base ao Matrix. Ele tem uma trilogia incrível. O primeiro livro é o Neuromancer e o segundo, que é Mona Lisa Overdrive, até dá título a uma das faixas da trilha sonora Score do Matrix. E esses livros são muito legais, não só eles trazem questões sobre o mundo digital e questões do que chamávamos de cibercultura ou cultura cyber, uma fábula cyberpunk, mas ele também impactou na produção tecnológica que viria depois, como é o caso do Philip K. Dick, que é o autor do livro também, que trouxe o Blade Runner, né? Que daí seria minha quarta, então, indicação. Então, também acho que todo mundo deveria ler Philip K. Dick, que, inclusive, não tinha uma graduação, um diploma de graduação formal, e, na verdade, ele já faleceu e ele foi concedido a ele um doutorado até honoris causa por todo o conjunto da obra, né? Foi ele que escreveu o Blade Runner, que é o do Android's Dream of Electric Sheep, e os outros livros que são importantes como O Vingador do Futuro e o Minority Report. Então, essas questões que a gente tem hoje da tela touch, né, que a gente usa no nosso celular, elas foram descritas no Minority Report lá atrás, e hoje temos o MIT desenvolvendo uma tecnologia desde 2013 para tentar chegar naquela produção do gesture-based, que eles operam a tecnologia sem sequer tocar, que é mostrada no Minority Report, lindamente escrita pelo Philip K. Dick na literatura. Então, é isso. A professora Adriane citou o Blade Runner e o Minority Report, são duas obras altamente filosóficas também, né? Inclusive, Minority Report é uma reflexão ética fantástica. Será que a gente poderia, né, punir alguém que não fez determinado... É muito louco, é muito... Questão do é incrível. Determinação também, né? Eu vou indicar uma série que ela não é tão nova, mas eu acho ela fantástica, né, já que estou falando do aspecto mais filosófico, que é A Sete Palmos, é uma série de 2001, ela tem 5 temporadas, ela é do Alan Ball, é com o ator do Dexter, antes de ser famoso com Dexter, hein? É uma família que tem uma funerária, então ele tem vários conflitos familiares e há muito a reflexão sobre a existência, a vida. É uma série dramática, com alguns momentos de leveza, algumas pitadas de humor, mas ela é lindíssima, eu acho que ela é de uma profundidade fantástica, assim. Eu vou indicar o livro de 2 mulheres, que eu sou completamente apaixonado. Um é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Acho que toda pessoa deveria ler, qualquer brasileiro deveria ler esse livro. E outro, né, já que eu sou um poeta, eu vou indicar aqui da poesia, aqui, ó, da Hilda Hilst, tem toda a poesia dela. Vou indicar mais um quarto aqui, né, que é o fantástico As Flores do Mal, de Charles Baudelaire.
Esse livro aqui molda caráteres por aí. Só indicações boas, hein? Nossa, Legal, eu vou permitir até extrapolar o número aí, porque eu achei sensacional. Achei muito bom. E eu, de novo, reforçando, você devia escutar esse podcast, né? Ou assistir esse podcast no YouTube, de repente, com o caderninho aí, volta desde o começo e vai anotando tudo aí, todas as indicações, porque, cara, é só coisa fera só aqui indicado, tá? Vou ler muita coisa, vou ler sobre o Caliban e a Bruxa, vou assistir. Então, eu tinha visto esse livro esses dias, me chamou super atenção. Agora que a Jennifer falou, eu já anotei aqui. Era o que faltava, o estímulo, assim. E a Hilda Hilst, que eu sempre quis ler, ó, não me li ainda. A Hilda Hilst é maravilhosa. Tanto na poesia, quanto na prosa, quanto na crônica. Eu acho ela fantástica. Bacana, bacana. Eu queria agradecer, então, aos nossos convidados aí, né? Eu extrapolei o horário combinado aí, né? Mas é porque sabe como é, né? Filósofos conversando, sociólogos conversando, nunca é resumido, né? São humanas, né? Então, agradecer a professora Jennifer, a professora Adriane, né? Muito obrigado aí pela presença, se dispor aí, né? Conversar com a gente aí. Também ao professor Daniel, né? Muito obrigado aí. Pela presença aqui no nosso humilde podcast, né? E aí, se alguns professores tiverem algum recado final também, quiserem passar aí para o público, né? Esse é o espaço. Só agradecer o convite. E que sigam lá, né? Assistam também lá o canal em Debate, Gênero e Relações Internacionais. E já, de novo, deixar os recados clássicos aí para você, né, cara, que está me ouvindo, para você que está assistindo, né? Acessa lá o nosso site, né? O www.indotalks.com.br, né? Lá tem, cara, você achou esses papos viajados aqui? Lá também tem uns textos que mergulha fundo na cultura pop, faz reflexões filosóficas, políticas, humanas, enfim. Tanta coisa, né? E também lá no Instagram, a gente tá lá, @indotalks, também tá no Spotify, Google Podcast, Deezer e afins, né? Então sigam a gente aí nas redes sociais. De novo, comprem aí as indicações que a gente tá deixando aí no link fixado, né? Que você ajuda o canal a crescer, né? Então é isso, pessoal. Tem outras séries de podcast aí. A professora citou o Conto da Aia. A gente faz um paralelo legal entre o Conto da Aia e o Martelo das Feiticeiras, né? Tá bem legal. A gente faz um pouco também, tem uma série aí em 3 partes sobre a história das histórias em quadrinhos, para entender um pouco mais desse lado político dos quadrinhos aí. Eu citei a Invasão Britânica, a gente fala disso também, você vai entender melhor lá. Então é isso, tá, gente? Muito obrigado pela presença, pela companhia, pela audiência. Um abraço e até a próxima!